São Paulo, bom dia Brasil, estamos chegando, gente, para mais um debate aqui na Mais FM, na 102.9, que bom. Eu, Pastor Calixto, vou com você até o meio-dia, hoje em mais um debate aqui da 102.9 FM. Olha, dizer a você, você sabe disso, esse programa é um programa apresentado e também dirigido pelo nosso querido líder, Bispo Samuel Ferreira, que devido às suas muitas obrigações, todos vocês sabem, chegou dos Estados Unidos essa semana, preparou já está quase tudo pronto para a inauguração da nossa sede mundial, mas o bispo já chegou com o pezão lá embaixo, acelerando a mil, hoje já está, né, infelizmente, tivemos a partida da filha do nosso querido pastor em Americana, pastor Oséias, aqui fica o sentimento de todos nós, da rádio, da minha família, ao querido pastor Oséias, e o nosso bispo, como sempre, pastorzão, está lá hoje atendendo a família. Querido bispo, grande beijo pro senhor. Eu vou tocando aqui até que o senhor chegue, tá bom? É isso aí, gente. 102.9 FM. Vamos para as redes sociais, ver como é que tá nossas redes sociais. Olha lá no canal do YouTube, @mais 102.9. Ô, gente, você já segue a gente? Segue a gente, marca o sininho lá para você ficar informado, dá um likezinho. Like é aquele joinha assim, ó, que você dá lá, com isso você nos ajuda com que a gente espalhe mais essa rádio e mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus o Cristo. Para não te confundir, é o mesmo endereço, pula! Vamos lá pro Instagram, lá no Instagram, @maisfm102.9. É o mesmo endereço, curte, segue, compartilha, faz a sua parte, ajuda a Rádio Mais FM, afinal de contas, tudo aqui é feito pensando mais em você, não é? E olha, novidade aí para todo mundo, www.maisfm1029.com.br. Vou repetir para você, maisfm1029.com.br. Aí você fica sabendo de tudo, aleluia. Olha, quero aí te convidar também, que é importante demais a sua opinião aqui na Rádio Mais. Anota aí, o WhatsApp tá bombando no Brasil inteiro, gente, 11 950 50 50 90. Anotou aí? Vamos lá de novo, 950 50 50 90. É o WhatsApp onde você vai poder entrar em contato com a Rádio Mais aqui. Você vai poder mandar também a sua opinião, mandar para nós aqui uma mensagem, tanto de texto como de áudio. Você é muito bem-vindo, beleza? Vou apresentar os queridos debatedores que estão hoje conosco aqui no debate da Rádio Mais. Começar por ela, querida missionária Ruth Benigno, que é a missionária Ruth Benigno, que é professora de teologia, formada em teologia pela Faculdade Internacional Cidade Viva, é pós-graduada no Novo Testamento e também, aleluia, faz parte da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Camboriú, em Santa Catarina, dos Gideões Missionários. Querida missionária Ruth, muito bem-vinda. Obrigada, pastor Calixto. Quero cumprimentar todos que estão em casa, que Deus abençoe, que seja um debate bom e produtivo. Olha, Ruth me trouxe até saudade agora de Santa Catarina. Morei lá 5 anos, meu Deus. Qual cidade? Eu morei em Camboriú e em Florianópolis, mas rodei o sul inteiro, só Jesus na minha vida. Bom demais. Mas é bom demais, saudade daquela terra. É fria, mas é bom. Aí também quando faz calor, só Jesus para aguentar. Verdade. Mas é verdade. Vamos lá. Também recebendo aqui, para nossa alegria, o querido pastor Alexandre Farias, que é pastor da comunidade Tempo de Viver em São Bernardo do Campo, é teólogo, é apologista cristão, advogado, palestrante e também tem um trabalho ativo das redes sociais defendendo a fé cristã. Querido pastor, muito bem-vindo. É um prazer estar mais uma vez aqui. Obrigado pelo convite da Rádio Calixto. Tenho certeza que nós teremos um debate muito bom, produtivo para a vida cristã. E eu vou saudar aqui os meus companheiros aqui de mesa. Olha, estamos recebendo aqui com muita alegria o pastor Emerson Cicarelli. Hoje tá bonitão, olha, fez a barba. Rapaz, o cara tá chique hoje. Querido pastor Emerson Cicarelli, é pastor da Igreja Cristão Rologos, é psicanalista, ele também, aleluia, pela Academia Elevo, é professor de hebraico bíblico, de hebraico Targúmico. Aleluia, rapaz, é um nome, quase falei língua estranha, varão. Também especializado em livro do Gênesis. Querido amigo, bem-vindo.
Graças a Deus. Bom dia a todos. Tá bom dia a todos os ouvintes da... Envelheceu, tá mais jovem, aleluia. Da Rádio Mais FM. É um prazer estar aqui mais uma vez. Tenho certeza que será um debate abençoado. Quero louvar a Deus, né, pela vida do pastor Carlos, que Deus abençoe poderosamente. É um prazer conhecê-lo pessoalmente, né? Lhe assisto há muito tempo e é uma honra hoje compartilhar a mesa contigo em nome de Jesus. Obrigado. Pastor Alexandre, né? Acredito que foi com o senhor que nós conversamos hoje, amigo do PH também. Só você estava com barba antes, não era? E isso aqui eu recebi uma ordem. Já eu vou contar a ordem que eu recebi. Quando chegou eu não reconheci, eu falei... É um prazer muito grande estar aqui, né? Conhecer o pastor. Mesmo. Louvando a Deus também por conhecer a missionária Ruth Benigna, é um prazer. E graças a Deus que acho que estamos do mesmo lado hoje. Vamos lá. Em nome de Jesus. O esposo dela também se encontra ali, que Deus abençoe poderosamente. E é o seguinte, cadê minha carta? Já cumpriu o que você falou. Cadê minha carta? Você viu o cara veio aqui que disse que iria congregar em Madureira. Eu falei, olha, começa tirando a barba. Tá aí. Esse servo de Deus abençoado, que alegria, Cicarelli, te receber É um prazer aqui, estar contigo mais uma vez, pastor. É uma benção, cara. Recebendo aqui também ele, o querido pastor Carlos Bregantin. Aleluia, o nome é italiano? É italiano? Italiano. Rapaz, tinha que ser bonito demais. De mãe e de pai. Olha aí, recebendo esse querido servo de Deus, que é mentor espiritual do movimento Caminho da Graça e lidera a comunidade local e virtualmente aqui o Caminho da Graça em São Paulo. É escritor, tem mais de 5 livros publicados, aleluia, e coordena a iniciativa no ambiente virtual como Bendita a Hora da Oração, Pastores em Oração, a Voz do Peregrino. Meu amigo, bem-vindo. Bem, Antônio, muito obrigado, é uma honra vocês insistirem em me trazer aqui. Porque é bom te ouvir, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Queria cumprimentar os queridos que estão aqui na mesa, os irmãos e irmãs que estão nos vendo e nos ouvindo. Tomara tenhamos um bom tempo aqui, como foram os outros. É isso, muito bom, pastor Carlos. Sempre é bom, né, o contraponto, a gente, né, ter esse equilíbrio de poder ouvir a todos, né? Eu acho que... Com certeza. Acho que a maior essência hoje do evangelho, né, cara? A minha mãe sempre me dizia, para ouvir, meu, né? Por mais que você tenha convicção, minha mãe me dizia, para ouvir. Ouve, não custa nada você ouvir, né? Então, a gente ouvir aqui é muito bom. Vamos lá, gente, qual é o tema do nosso debate de hoje? Vamos à nossa enquete do programa. Ai, esse negócio parece que é simples, mas não é tão simples assim. Para tomar a ceia, é necessário ser batizado? Vou repetir a pergunta. Para tomar a ceia do Senhor, é necessário ser batizado? Olha, 67% está dizendo que sim, 33% dizendo que não. Eu vou começar com ela, né, que é a dama da mesa hoje, a missionária Ruth. Bem-vinda, missionária. A senhora tem 2 minutos para as suas considerações iniciais. Amém. Pastor Calixto, por séculos não era permitido que quem não fosse batizado tomasse a ceia. E isso foi até o século XIX, no início do século XX, a partir dos anos 60 principalmente, com o surgimento de igrejas progressistas, neopentecostais e igrejas liberais, aí vieram, né, estabeleceram uma nova doutrina, né, se é que podemos chamar assim. Então, assim, por volta da segunda metade do século XX, começou-se a dizer que não tinha nada a ver, que as pessoas precisavam examinar-se a si mesmo, né, usando esse texto, que é o único texto que eu acredito que tenha como ser usado, sem respaldo ou sem o seu devido contexto. Quando nós olhamos para o que significa a ceia, nós vemos que a ceia é um preceito e expressa vários princípios. O princípio da comunhão com Deus, o princípio da comunhão com os irmãos, o princípio da lembrança do sacrifício de
de Cristo e também da preparação para a vinda de Cristo. Se nós olharmos para a Didaquê no seu capítulo 9 e no versículo 5, está escrito: ninguém coma e nem beba da vossa Eucaristia, da vossa ceia, a não ser os que foram batizados em nome do Senhor. Pois a respeito disso, disse o Senhor, não deis o que é santo aos cães. Então, quando nós olhamos para a Didaquê, para a Bíblia e para a história da igreja, nós não encontramos um respaldo para que as pessoas elas defendam, né, a ceia sem que haja um batismo e uma conversão. Ok. Querido pastor Carlos, e aí, meu amigo, qual é a opinião do senhor sobre a questão da ceia? Somente as pessoas batizadas poderão participar dela? Bom, eu não poderia dizer outra coisa senão daquilo que tem sido minha prática já há muito tempo, não é? Que é a possibilidade da ceia livre. Portanto, não necessariamente tendo como prerrogativa o batismo, não é? Todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor e ao redor da mesa, eu convido todos aqueles que estão presentes que participem conosco, entendendo que da parte de Jesus de Nazaré, na sagrada noite da quinta-feira, quando ele é preso, ele celebra a ceia do Senhor com os irmãos e diz que devíamos repetir aquele ritual, se for assim chamado, enquanto estivéssemos aqui até a volta dele. E não necessariamente colocou qualquer prerrogativa para isso. No meu entendimento, naquela noite ele lava os pés da humanidade toda, tendo como símbolos os amigos, os discípulos, e celebra a ceia com a humanidade. E o que eu particularmente faço enquanto líder espiritual de um rebanho é repetir esse gesto, convidar todos a participarem da mesa do Senhor sem objeção alguma. Ok, querido. Olha, pastor Alexandre, e aí, pastor Alexandre? É livre? Há-se a necessidade de ser batizado? Eu ia falar sobre a Didaquê, a irmã Ruth já falou, e a ceia do Senhor é para quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Eu acredito que para aqueles que têm comunhão com o Senhor, ele não é uma cerimônia aberta. Quando Jesus, ele lá no Lucas capítulo 22, ele relata a ceia, né? Ele passa a ceia aos discípulos, foi uma cerimônia fechada. Cerimônia, por quê? Porque ele precisava passar aqui alguns conceitos da ceia, e a gente tem a ceia como memorial que anuncia a morte do Senhor. Paulo já dizia também, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Lá em Lucas 22, Jesus institui a ceia de um modo particular e íntimo com os discípulos. Não foi aberto, foi uma cerimônia fechada e com o propósito de ensinar que aquele que participa dessa cerimônia, ele tem que fazer o quê? Ele tem que entender o corpo partido, o sangue derramado por nós. E Jesus diz, fazer isso em memória de mim. Então, eu acredito que seja prudente que a pessoa que participa da ceia seja batizado, porque o batismo é um símbolo do início da vida cristã. E a decisão pública de fé em Cristo. Então, se a ceia é para cristãos, eu entendo que é prudente esperar pelo batismo para depois participar da ceia do Senhor, porque aí ele vai ter o quê? Mais informações e conhecimento do que é realmente a ceia do Senhor. Ok, querido pastor Emerson Sicarelli, e aí, meu amigo, como é que fica? Eu quero trabalhar a ideia de 6 pontos, né? Nesse diálogo que nós estamos tendo sobre esse assunto. E quero começar dizendo sobre a ordem dos sacramentos, tá? Em Atos, capítulo de número 2, né? Nós temos o versículo 38 ao 42. Eu vou começar aqui pelo versículo 40, que diz assim: e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra,
E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. No versículo de número 38, que eu não li para que não nos estendêssemos, nós vemos ali Pedro falando da necessidade do batismo nas águas. Então, o que nós temos? Nós temos o arrependimento, a confissão de fé na pessoa de Cristo como o seu Salvador. A partir do momento que você se batiza, você morre para o mundo, você revive para Deus. E revivendo para Deus, você está então preparado para começar a entender tudo aquilo que virá após isso. E aí nós temos então a ceia do Senhor, que aqui eu, Hermes Oscarelli, entendo como o partir do pão, repetindo o ato que Jesus de Nazaré ensinou aos seus discípulos. Então, é de grande fundamento teológico, né? Entender que esta ordem, ela precisa ser respeitada. E isso nós estaremos falando mais à frente, no decorrer do debate, os motivos para que isso caminhe dessa forma. Até porque todos nós fazemos parte de um corpo, e esse corpo precisa estar em harmonia. Pastor Sicarelli, só define para mim o seguinte: o senhor, então, é a favor de que somente os batizados tomem a ceia? Exatamente. Aí a coisa vai começar a esquentar. Missionária Ruth. Ruth, permita-me lhe fazer uma pergunta. Eu sei que o Didaquê é quase que inquestionável a sua... eu não diria a sua autoridade, mas eu diria a sua autenticidade. Por mais que ela expresse uma ideia bem próxima aos apóstolos, né? Quem escreveu lá está muito mais próximo deles do que nós hoje, há 2000 anos atrás. Então parece que a cultura ou aquilo que os apóstolos viviam estavam mais vivos naqueles dias. Mas, Ruth, a questão é o seguinte: não dá para afirmar uma doutrina bíblica em cima de uma tradição. Sim. E como é que você explica isso? Porque se eu for pegar a parte da história para formar uma doutrina bíblica de que a pessoa não pode, como é que é, né? Porque não é porque eles estavam no passado mais próximo que talvez eles estejam mais certos do que hoje nós que estamos mais longe. Como é que você vê isso? Mas também eu concordo com o senhor, mas também concordo que não temos como desconsiderar 19 séculos de história e vamos supor, de 70, 80 anos para cá, ter se criado um novo modelo de cristianismo, né? E em cima dele, nós militarmos dizendo que todos os outros 19 séculos estão equivocados ou estão errados. Eu concordo que a Didaquê e tantos outros escritos da história da igreja podem ser desconsiderados por uns e por outros. Muita coisa que Calvino escreveu, nós que somos pentecostais, arminianos, não concordamos, enfim, mas de qualquer maneira a Bíblia também estabelece isso. Então, se a Bíblia estabelece, a gente precisa considerar. Há vários textos, e aí durante o debate a gente vai colocando esses textos, mas assim, por que eu trouxe aqui esse exemplo aqui da Didaquê? Porque esse texto por si mostra que já nas primeiras comunidades cristãs já havia o hábito e a prática de restringir o batismo, a ceia, a quem era batizado, apenas as pessoas que haviam recebido o batismo, porque esse rito, né, era visto como um ato de iniciação à fé cristã. Sendo assim, hoje eu acho bem equivocado e bem perigoso também um pastor servir ceia. Isso acontece lá em Santa Catarina, numa igreja que eu e meu esposo gostávamos bastante de ir ouvir um determinado pastor. Um pastor que nós amamos, bastante conhecido no Brasil inteiro, mas ele serve ceia para crianças, para pessoas homoafetivas, para pessoas que estão amaziadas, enfim. Então, assim, é preciso passar por um tratamento, por um ensinamento. Aí alguém comentou aqui, mas não é necessário fazer um cursinho para poder cear, né, para poder se batizar. Eu não concordo que tem que fazer um cursinho. Não, o cursinho talvez até nem seja necessário, mas é necessário conhecer a palavra de Deus e o que de fato é o batismo, o que de fato seria passar por esse momento para ter essa responsabilidade ao cear, para cear de forma digna. Olha só, querido pastor Carlos, eu gostei de uma expressão que o senhor disse. O senhor disse aquela sagrada noite, né? Uma expressão que o senhor usou.
E aí eu queria perguntar para o senhor disse que o senhor também oferece a ceia livremente a todos e tal. Mas o sagrado, quando a gente fala do sagrado, até usando a expressão do senhor, o sagrado sempre não foi restrito a um grupo que era preparado para poder participar do sagrado? Não parece que fica meio assim, é sagrado, mas eu sirvo para qualquer um, para qualquer tipo de pessoa? Aliás, até eu queria perguntar para o senhor disse que é livre, mas qual a liberdade, que tipo de pessoa pode participar da ceia na sua comunidade? Bom, respondendo pela última pergunta, qualquer pessoa. Ok. Qualquer uma, sem restrição alguma. Ponto. Mesmo que essa pessoa não tenha conhecimento do evangelho? Qualquer pessoa. Ok. Qualquer pessoa, sem perguntas. Até porque parto do princípio de que se eu tenho Jesus de Nazaré como lente, como chave para interpretar ele próprio, os evangelhos, todo o Novo Testamento e toda a Escritura, eu entendo ser Jesus. Essa chave, essa lente, eu não vejo em Jesus qualquer pergunta a respeito daqueles ou daquelas que deveriam se sentar à mesa. No sentido do sagrado, que eu reportei a hora que eu falei da sagrada noite, sagrada mesa, sagrado lugar, sagrado ambiente, sim, tem a ver com separação e com intensidade de valor que eu dou. Não necessariamente algo que me foi imposto. Eu acho que o sagrado não é imposto a ninguém. Não deve ser imposto a ninguém. O sagrado se torna sagrado a partir do momento que aquele ou aquela que, diante de algo que transcende, se vê diante do sagrado, se vê diante do que transcende, se vê diante do absurdo, se vê diante de um fenômeno, se vê diante de um alumbramento que, para ele, aquilo e aquele momento se torna sagrado. Porque, no meu entendimento das Escrituras, a existência é sagrada. Não há nada que não seja sagrado. Aliás, nós estamos presos à existência, que é sagrada, já que fomos chamados à existência pela Trindade. Há o que pode ser mais sagrado do que a existência que foi chamada pela Trindade? Quando é que a existência foi dessacralizada pela Trindade? Nunca. A Trindade mantém a existência sagrada. Então, mergulho no sagrado quando mergulho na existência. E a partir daí, para mim, não há o que não seja sagrado. Ok. Olha, vamos caminhando aqui. Parece, a partir desse momento agora, eu vou abrir também para que a cada um dos senhores possa interpelar o amigo, ele permitindo, é lógico, a fala dos senhores. Os senhores poderão interpelar um outro e tal para fazer os seus questionamentos. É importante você que está nos seguindo aqui na Rádio Mais FM, na 102.9, vá lá, siga a Rádio Mais, compartilha com a gente, tanto no canal do YouTube, como no canal do Instagram, @MaisFM 102.9. Manda a sua pergunta para cá, 11 9 50 50 50 90. E eu volto aqui com o pastor Alexandre. Eu queria fazer uma pergunta. Desculpa não ter te dado a Imagina, palavra. que é isso. Só deixa eu terminar meu pensamento. Não, é aí. claro, com certeza. Desculpa, eu que peço perdão. Imagina. Pastor Carlos, eu queria entender então nessa questão como é que fica as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, 28, quando ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós fracos e doentes e muitos do que dormem. Então aqui eu tenho duas obrigações e orientações do nosso apóstolo Paulo. Primeiro, eu preciso discernir o corpo. Depois eu preciso examinar a minha vida para saber se eu posso tomar a ceia dignamente. Quando uma pessoa não tem conhecimento bíblico, não conhece a vida cristã e não tem conhecimento está chegando lá na sua comunidade agora,
Como é que fica essa questão do apóstolo Paulo? Vocês excluem essa questão do exame? Não diz a ela que ela tem que passar por um exame pessoal para saber se toma ou não essa ceia dignamente? Como é que fica essa questão? Porque o que deu para entender, se eu estiver errado, o senhor me corrija, é que todas as pessoas podem participar da ceia, mesmo aquelas pessoas que não têm conhecimento do que é a ceia. Porque para discernir o corpo, eu preciso entender o que eu estou fazendo. Qual é a minha participação na ceia? Discernir o corpo é entender o porquê que eu estou tomando aquilo e qual o significado daquele momento. Como é que fica essa questão sobre dar a ceia para qualquer pessoa? Um minuto ao pastor Carlos, sua resposta. Ok. Primeiro, assim, para mim é óbvio que vocês entendem que, quando digo que a ceia é livre, e o pressuposto é que, naquele momento, há uma orientação a respeito do que é a ceia do Senhor. E a pessoa é livre para tomar ou não. Então, não há uma desinformação. Há uma informação, há uma comunicação, há um ensino a respeito da ceia. A liberdade daquele que quer ou não participar. Eu não proíbo ninguém mas há uma orientação, óbvio, necessária para discernir o que está acontecendo ali àquela hora. A questão do Paulo, não entendo esse texto como um texto para se deixar de fora alguém. Entendo esse texto que, quando examino-me a mim mesmo a respeito do que dessa ordenança bíblica, é para que eu chegue no final do exame e me sinta absolutamente despreparado para. E compreendendo a importância da graça de Deus, participo. E o examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é para chegar no final, hoje eu não posso participar. Porque eu sempre vou chegar no final e dizer, eu não estou apto para participar. Eu nunca estive apto para participar da ceia do Senhor. Nunca. Eu participo da ceia do Senhor por causa do sacrifício de Jesus. Eu participo da ceia do Senhor por causa da graça. Eu participo da ceia do Senhor por causa da cruz. Ok. Eu não participo da graça do Senhor por algum mérito meu, por mais que eu tente. Mas eu nunca vou fazer um checklist da minha vida naquele momento da ceia e no dizer, final eu sou o cara, eu posso tomar. Para todo mundo e dizer assim, eu estou apto, vocês não? Mas okay, a questão, da questão do próprio arrependimento, por exemplo, de levar a pessoa a entender que da forma que ela vive não está apta, porque o que eu entendo que quando o apóstolo Paulo diz é isso. Eu preciso entender e saber se a minha vida está apta a participar daquilo, porque é um processo interno de quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, o processo é de arrependimento. É o que foi dito aqui em Atos. Então, a partir do momento que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu me arrependo dos meus pecados. E é claro que ninguém de nós temos a possibilidade de dizer, eu sou o cara e vou participar da ceia. Mas nós temos que a condição de aceitar Jesus como Senhor e Salvador para entender que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e deixar a vida que nós levamos em amor a Cristo. Aí eu vou entender o sacrifício vicário de Cristo, senão eu não consigo entender. A tréplica é possível? Olha só, já eu passo para o senhor. Olha, estamos recebendo aqui uma pergunta da Marluce, da Moca. Quais são os riscos espirituais de permitir que indivíduos não batizados participem da ceia, sem a devida preparação e entendimento? A grande questão aqui, aí eu volto aqui a palavra para o querido pastor Emerson Sicarelli. Sicarelli, eu queria te fazer uma pergunta do seguinte. A ceia que Jesus serviu, ela foi livre? Ela foi restrita? Ou ela foi ultra restrita? Era exatamente nisso que eu ia entrar agora. Vai lá. Vamos lá. Olha, continuando em Atos capítulo 2, que é a base da fundação da igreja, o versículo 38 diz assim: disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que nós vemos aqui?
nós vemos um desenvolvimento da fé cristã, uma construção espiritual na vida do novo convertido. Qual que é o primeiro passo? O arrependimento, ok? Nós precisamos nos arrepender daquilo que fizemos de errado, aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, como nosso Salvador. A partir daí somos batizados. Chegou no batismo, 99,9% já tem ciência, né? Exatamente do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o seu novo posicionamento, o seu novo nascimento, nascendo do alto, e a partir daí você adentra com mais profundidade dentro dos fundamentos da fé cristã. E aí você toca no corpo. O corpo e o sangue, entendendo todo aquele significado. Respondendo a pergunta do pastor Calixto, é interessante que quando Jesus ele faz a ceia, Jesus ele só chama os que andaram com ele durante 3 anos e meio. E o que isso nos mostra e o que isso nos ensina? Que Jesus chamou aqueles que foram preparados. Ele cura a mulher do fluxo de sangue? Cura. Ele atende a Ciro Fenícia? Atende. Ele para falar com um centurião romano, que para a época era algo totalmente fora de questão para o povo judeu. Ele para. Mas repare que essas pessoas que ele cura, que ele salva, que ele transforma, ele não convida nenhuma delas para poder participar da ceia. Vamos um pouquinho mais perto agora. Lázaro, seu amigo, tinha ressuscitado, não tinha? Por que Lázaro não participou da ceia? Então aqui nós entendemos que existem fundamentos da fé cristã que você precisa estar preparado, você precisa ter entendimento, não é mérito, mas é preparo espiritual e entendimento de como a coisa funciona para você poder participar. Vamos supor que eu estou fazendo uma ceia de sábado, pastor Calixto. Vamos lá, de sábado. Chega uma pessoa na minha igreja, por exemplo, na igreja que eu tomo conta, melhor, porque a igreja é do Senhor, e essa pessoa é um idólatra. Essa pessoa acredita em outros deuses. Essa pessoa não tem Jesus como seu Salvador. Como que eu posso entregar o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, na mão de uma pessoa que não entende, não crê, se não crê não é salvo, e como ele pode participar do ato? Então, eu entendo aqui, terminando, que ele chamou os 12, pastor Calixto, de portas fechadas, né? Porque eles já tinham um bom entendimento. E o mais erradinho ali era o Judas. E mesmo assim participou por quê? Porque andou com o grande mestre da Galileia durante 3 anos e meio. Então, se fosse para ser de portas abertas, o pastor Calixto, Jesus teria repetido a parábola da grande ceia. Olha, qualquer um dos irmãos pode interpelar o amigo ao momento que quiser, mas eu vou fazer uma pergunta aqui e eu vou dar a missionária Ruth para responder. Ô Ruth, parece que Jesus era meio que gostava de fazer um certo antifeminismo, misoginia. Porque, cara, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Deus. Como Jesus parece que gostava né, de fazer a misoginia, parece que ele apoiava isso. Porque, ô Ruth, pensa que primeiro ele exclui os 70. Ele não levou os 70 para a ceia. Mas pior, ele excluiu as mulheres. As mulheres que ele usou para financiar o ministério dele, que ele usava o dinheiro delas. E Jesus não levou nenhuma delas para a ceia. Ô Ruth, isso é misoginia da parte de Jesus? Jamais. Então por que Jesus não levou essas mulheres para a ceia, sendo que usou o dinheiro delas para comprar a própria ceia? E aí? Ô, gente, isso não é exclusão, não? Eu posso somar nesse Não, eu só tô fazendo uma pergunta. Quer dizer, você usa o dinheiro da pessoa, porque diz o texto lá que pegou do dinheiro da bolsa para que os apóstolos, 2 que ele enviou, comprassem o preparativo para a ceia, e Jesus não leva essas mulheres, meu? Ô, tá de brincadeira, não tá, não? Vai lá, Ruth. Não, eu tô fazendo uma pergunta. Eu só tô fazendo uma pergunta.
Então, vamos lá. A ceia, respondendo a pergunta do pastor Pelo Calixto, amor de depois eu Deus. quero responder a da irmã e depois eu gostaria de colocar algumas outras coisas aqui na mesa. A ceia só foi dada no final do ministério terreno de Cristo, na pré-cruz, no momento ali pré-cruz. Essa ceia foi dada para pessoas que eram preparadas, que andavam com Jesus e que, né, previamente haviam sido batizadas. Então, por causa disso, né, como o senhor diz, Jesus excluiu ali as mulheres. A irmã fez uma pergunta, eu não sei se foi respondida. Ela perguntou quais são, né, o que acarreta na vida de quem batiza pessoas, né, de forma, aliás, ou quem serve Quem dá a ceia. ceia. Quem né, dá pra ceia para pessoas essa que não pessoa são sem uma preparação espiritual batizadas. e um batismo. Certo. Há um texto bíblico que nos leva a entender que fazer isso traz não só fraqueza espiritual, como também enfermidades e morte. Por isso que aquele texto ali do examinar-se. Como o pastor colocou aqui a questão do examinar-se, eu queria trazer esse contexto do autoexame, que não é só para você fazer um autoexame. Se nós formos aprofundar um pouco mais esse contexto, eu creio que o pastor vai concordar comigo e o pastor Emerson também, esse exame, ele é para que a igreja também examine, né, se a pessoa está apta ou não a tomar a ceia do Senhor. Sobre a questão de Judas, que o pastor Ruth, Emerson... você está dizendo que esse exame, ele é compartilhado, é isso? A igreja também precisa saber se o povo está... A pessoa que está ali, por exemplo, está apta ou não. Por exemplo, um irmão em disciplina, ele vai receber ceia? Ele não vai. Uma pessoa que acabou de chegar na igreja, ainda não é batizada. As igrejas sérias, elas vão passar por esse crivo, elas vão passar, né, por essa conversa ali com a pessoa para entender direitinho se está ou não apto, se a pessoa está ou não apta a cear. O que eu queria, então, fazer aqui, como se fosse uma ilustração. O que ele está querendo dizer aqui nesse caso? Examine-se a si mesmo, né? Esse autoexame aqui, ele é um exame que parte de cada um daqueles que estão em comunhão e tem a responsabilidade de julgar a si mesmo, e também é um exame em conjunto para toda a igreja. Seria um exemplo mais ou menos assim: eu tenho 10 crianças na minha casa, das 10, 3 são meus filhos. Esse autoexame que eu vou fazer com os meus filhos não é igual que eu vou fazer com os filhos do vizinho que estão visitando a minha casa. O que eu vou dizer? Vocês lavaram as mãos ao sentar à mesa? Só senta na mesa depois que lavar as mãos. Esse poder eu tenho para dizer para os filhos dos outros? Essa palavra eu tenho para lançar para os filhos dos outros? Não, eles podem sentar à mesa como eles quiserem, mas os meus, na minha casa, tem que ter decência e tem que ter ordem. Sobre o que o pastor Emerson falou, rapidinho, sobre a questão de Judas, lá em João 13:27, quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então ele já não participou ali do cálice, né? E Jesus falou: o que tu vai fazer, faça logo. O que leva alguém que não é batizado, ou que não está em comunhão a cear? Leva essa pessoa a juízo de Deus, juízo divino, e permite que o inimigo opere na vida dessa pessoa. Então, por isso que a gente precisa convidar o povo, nesse tempo de apatia espiritual, né, pastor? O povo não está nem aí mais com nada, estão fazendo as coisas tudo de qualquer jeito. A gente ainda precisa voltar a falar, a ensinar que é necessário as pessoas terem decência, no mínimo decência, Okay. né, com as coisas de Deus. Eu queria só fazer uma pergunta para o pastor. Pastor, o senhor falou sobre pessoas que amam a Deus, que servem a Deus. Então, o que proibiria uma pessoa que tem Jesus na sua vida, que ama a Deus, de simplesmente batizar-se, fazer esse ato público ali do batismo? E uma outra coisa também, aqui para esse momento de mesa, eu queria que a gente substituísse o eu acho pelo que a Bíblia diz, né? Eu queria um texto bíblico, se o senhor puder, que respalde a sua defesa. Querido pastor Carlos, é uma pergunta ao senhor, se você sente à vontade para responder? Queria entender melhor a pergunta, mano. Então, eu queria entender assim, por exemplo, eu vou na sua igreja, então eu amo a Jesus, como o senhor falou, né? Tem pessoas que amam a Cristo e tudo mais, mas essas pessoas, elas podem cear sem ser batizadas. Se eu amo a Cristo, se eu já fiz uma confissão pública da minha fé em Cristo, o que me proíbe de me batizar para tomar a ceia? E, junto com essa pergunta, eu fiz uma outra pergunta, eu lhe pedi um texto bíblico, se possível, que respalde isso, né? Que as pessoas podem, hoje, livremente, tomar a ceia da maneira como estiverem, porque uma igreja que libera o povo para cear sem ser batizado, eu penso que não há uma doutrina assim, mais firme com relação a essa questão ali do ensino bíblico para responsabilidade da pessoa para cear. Bom, eu tenho para mim, e não estou utilizando a palavra acho em nenhum momento, estou dizendo daquilo que é uma prática minha, na minha comunidade e naquilo que eu entendo que tem a ver com a minha fé.
não é? Então, eu não acho, eu estou vivendo exatamente desse modo. E não consigo compreender que esse autoexame sugerido pelo Paulo aos irmãos de Corinto inclua uma supervisão da comunidade sobre aquele ou aquela que esteja ali, sendo orientado a respeito da ceia do Senhor, conforme o texto que deve participar. Quanto a textos bíblicos, penso que todos os textos bíblicos que falam a respeito da ceia do Senhor no Novo Testamento, e também, se a gente for ir lá para o Velho Testamento, e se a gente for lá para aquela mesa do sumo sacerdote Melquisedeque, que é antes de Abraão, e que aparece como alguém que transcende a qualquer uma ordem, qualquer um ritual, qualquer uma tradição, porque ele vem antes de qualquer tradição, de qualquer tradição. Se a gente for levar em conta os textos, é obrigação da comunidade de fé reunida estabelecer que alguém seja batizado ou participe da ceia do Senhor. Obrigado. São pressupostos. Ok, olha... Agora, eu preciso fazer uma observação à luz do que Alexandre colocou anteriormente. Sim. Posso? Pode, lógico. Porque eu entendo, e aí digo ao Emerson também, que o arrependimento que alcança o coração humano, de uma ação, graças a essas expressões, em muitos episódios. Querido pastor o Paulo Alexandre, escreve aos irmãos de Roma: não esqueçais, é a bondade de Deus que vos leva ao arrependimento. A bom estar diante de um ritual. Ele se arrepende a partir de ter sido tocado pela bondade graciosa de Deus. Pastor Calixto, eu só queria fazer aqui... 30 segundos. Certo. É só para trazer aqui a questão do que ele disse que a Assembleia e a Igreja não pode julgar. O da Bíblia de Estudo Pentecostal aqui está dizendo: a Igreja precisa julgar seus membros em caso de pecado. Julgar quem quer que seja, irmã. Mas Tem a Bíblia manda muita julgar. dificuldade. Mas tem que Tem julgar muita pela reta dificuldade em justiça. acusar, Mas, julgar e pastor, condenar. Se eu julgar, eu não consigo identificar Tá o virando anticristo. debate agora, hein? Se eu não consigo julgar, eu não consigo saber qual é o papel também está pregando a palavra. Se eu não consigo julgar alguém diante do Senhor, eu não vou conseguir entender o evangelho puro e simples. Agora, esse é o grande problema. Agora, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Acho que a Ruth levantou. Tomar cuidado pra... Eu acho que a Ruth levantou um ponto importante, que é o bondade. seguinte, 11 de Coríntios, o seguinte: se nós julgássemos a nós mesmos, Não seríamos julgados pelo mundo. Quem é que pode fazer esse julgamento? Todos na igreja, até porque se você julga o seu irmão, Paulo diz, então você virou o quê? Você virou juiz agora dos outros? Então, mas ele vai dizer quem é o tipo de pessoa. E aí, os senhores fugiram de uma pergunta que eu fiz, que ninguém até agora teve coragem de responder, se Jesus era antifeminista Tá aqui, mesmo. Está aqui, Porque a questão é o seguinte: como é que você usa o dinheiro de alguém para financiar o que você acredita e você exclui essa Mas eu pessoa vou de te um ato? responder. Eu tô perguntando só. É uma pergunta, vocês vão responder. Mas a pergunta certa seria se Jesus era feminista e não antifeminista, Não, né? mas tá aqui. Mas ó, Não, resposta se aqui. Jesus é antes. O pastor- Porque Jesus usa. Então a questão é o seguinte: que eu vou dizer aqui é o seguinte: Paulo parece que está aí no texto, que Paulo diz o seguinte: vós que sois espirituais, julgai. A questão não é qualquer um, mas é o espiritual. E não é pra se julgar e o que conforme é a o homem aparência. espiritual? Olha, deixa eu ouvir um áudio e eu volto com o pastor Alexandre. O senhor vai ter só 2 minutos. Poxa, pastor porque Emerson falou o que ia senhor já responder o senhor. engoliu mais 2. Deixa eu ouvir o Eu áudio. quero responder essa pergunta. Vamos lá, quando chegar na vez de vocês podem responder. Temos o áudio. Bom dia, mais FM, pastor Calixto e os debatedores. Davi de Guarulhos. Ouvi o pastor comentando que Jesus não chamou os outros para a ceia, mas não seria porque ele ainda não havia morrido, né? Não seria um reflexo simbólico do que haveria de acontecer? E João diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, não só nosso, mas o de todo mundo. E se ele purifica, por que não são todos que podem participar? Será que o sangue de Jesus ele é insuficiente para alguns, para perdão de pecados de outros e de alguns não? A Obrigado, pergunta Deus dá uma abençoe. apertada, hein? O sangue de Jesus só purifica uma classe? Só os que confessam.
Vamos Se ver, arrepende. querido João 3,16, pastor simples. Alexandre, o senhor tem 2 minutos. Mas o pastor Não Hermes é o falou que que o ia Paulo- responder a questão. Não é o que vai Paulo- responder Paulo- na Paulo- vez Paulo- dele. Respondo. O pastor Paulo Cicarelli. Tá, Pastor, vamos lá. pastor Já tá- Emerson Cicarelli. Já tá na agulha lá, pastor. Pastor Manda Emerson ver. Vamos lá. Cicarelli. Arrocha. O motivo de por que não havia mulheres, né, na ceia que foram feitas com os discípulos, essa foi a pergunta. Cultural. Vamos lá. Primeiro, porque Jesus ele era judeu e Jesus ele viveu como judeu e precisou cumprir preceitos de judeu, ok? Todo mestre naquela época precisava ter um minyan. O que era um minyan? O minyan era um grupo composto de 10 homens, entendeu? A qual todos precisavam ter para que pudesse realizar muitos atos e muitas ações. O senhor está dizendo que uma sinagoga não Dentro podia da ser tradição formada religiosa. se não tivesse Vamos 10 lá. homens. Por exemplo, eles precisavam passar pelo bar mitzvah, né? Tinham que ter mais de 13 anos de idade. E esse grupo era utilizado para leitura pública da Torá, recitações de Kadish e outras coisas importantes, como orações santificadas, realização de cultos dentro de sinagogas e a bênção da Havdalah e do casamento. Jesus, no caso, ele possuía um minyan e ainda tinha mais 2 que andava com ele. Por isso, ele tinha o número 12. Ao celebrar a Páscoa e outros atos com seus discípulos, Jesus ele estava observando exatamente essas regras que era necessário, entendeu? Era necessário, a posição dele já. Era necessário dentro da cultura, do tempo, da época de Jesus. Sim. Então é exatamente por isso que nós não temos a figura Olha, de sua mãe, olha. não temos a figura de Maria Madalena e todas as mulheres que compartilhavam e ajudavam. A Bíblia é tão Então- atacada, então imagina os se senhores tira estão a dizendo parte pra mim- cultural. Então os senhores estão dizendo aqui na mesa que Jesus ficou preso a uma tradição cultural? Ele não era judeu? Não, eu tô perguntando. peraí, eu respondo. Eu tô perguntando. Vocês estão dizendo Eu aqui na respondo. mesa que Jesus ficou preso a Eu uma respondo, tradição eu respondo. cultural. Mateus 5:21. Não pensais que vim revogar destruir a a lei. mas Lei vim é uma cumprir. coisa, cumprir. tradição cultural é Mas isso não outra. é tradição, isso está no livro de Números, está na Torá. Ah, Está no livro de Números. O quê? O conceito do minyan, ele começa ali na época dos 10 espias. é mesmo. Olha, Agora, nós a vamos partir pro daí- intervalo, eu vou voltar. Imagina você A tirando a coisa eu cultura, sabia, não tinha eu- jeito. A tinha coisa certeza. começou a esquentar Eu tinha aqui. certeza. O pastor Eu Carlos tinha Bragantino certeza. tá louco pra responder, mas vem me falar que Jesus ficou preso a uma cultura, por isso ele não levou as mulheres à ceia. Me diga então o que ele foi fazer lá em João quando ele conversou com a mulher. Samaritana? Evangelizar. E a Ué, própria mas mulher diz não a tem ele: nada a ver uma se coisa você com a é outra. judeu de Não, verdade, uma então coisa você com a não outra. fala Não com tem nada a ver uma coisa com a outra. outra. Nada a ver uma Eu coisa não com a vou outra. discutir, eu só tô fazendo a certeza. pergunta. Não. Outro, já, pastor Carlos Bragantino disse que vai responder essa pergunta Meu também. Deus. E é lógico que no final eu vou dizer por que que eu fiz a pergunta. Vai, bola, é rapidinho, segura aí. Não sai, eu já volto já. Estamos voltando aqui para o debate, o negócio tá pegando fogo, olha. Você já sabe, né? Há um intervalo, mas a gente não sai. Aí você corre pro canal do YouTube para que você possa acompanhar aqui. Ai, quem foi o último que falou? Foi Saiu o pastor. tudo isso no YouTube? Antes, Tá quando tudo isso no YouTube. Aquilo fora do... Não, só não tem Ah, áudio, né, gente? Ah, o intervalo não pode. O intervalo não pode. Olha, na 102.9 é importante você mandar para cá a sua pergunta. É importante demais você mandar para cá. Eu vou voltar com a palavra aqui. Olha, 11 9 50 50 50 90. Meu papel aqui é aguçar, né? Para que Imagina. é fazer a pergunta aos debatedores que muitas vezes o ouvinte quer fazer e não pode fazer, né? Voltar aqui com Mas ele. essa pergunta que o ouvinte queria fazer, essa da mulher, é um ouvinte atribulado, né? Querido pastor Carlos Bragantino, é com você, Amal. Bom, primeiro eu acho muito perigoso até a pergunta que você fez sobre a possibilidade de Jesus ser misógino, não é? Ou ter qualquer predisposição ou indisposição contra a mulher. Ok. Não é? Primeiro isso. Segundo, que os escritores do Velho Testamento são homens, os narradores do Velho Testamento são homens, não é? E além da cultura, né, e da tradição que carregavam, eles
eu diria assim, não tinham a obrigação, obviamente, de descrever, de colocar tudo, absolutamente tudo, assim, com Implícito destaque, lá no texto. com lá. destaque para incluir mulheres na história. No entanto, o próprio Cristo inclui mulheres o tempo todo. E eu não consigo conceber a ideia de que na casa onde Jesus celebrou a ceia do Senhor, a tal primeira ceia do Senhor, que muito provavelmente é a casa de Maria, mãe de João, o Marcos, né? A Maria, mãe de João. Bem provável. Não acredito que ela não, e outras, quem sabe, que estavam na sala, provavelmente não tivessem participado dali. Então, eu tenho muita dificuldade como dizer assim, né? Fechar questões sobre isso. Ok. Prefiro navegar nesses mares turbulentos de que não disseram tudo que a gente gostaria de saber. Mas olha, só para dizer o seguinte, o pastor Carlos está dizendo uma coisa importante, ou seja, os escritores do Novo Testamento, será que realmente eles não tiveram nem tempo, nem ideia de incluir tudo o que realmente aconteceu? O João disse que ele fez assim, fez assim para não contar assim, todos não dava para escrever. Mas, olha, tudo. Olha, eu não quero o João debater, que é o mais não tranquilo de todos. Mas eu gostaria só de ler Atos capítulo 1, versículo 14. Na agulha. 1 e 14, leia para mim. Na agulha, eu prefiro... eu posso até navegar nas águas turbulentas, mas quando eu navego, Jesus está no barco e ele está no... Não, vamos lá. Só agora vamos para a palavra de Deus. Muito filósofo hoje. Oxê. Vai lá, o texto. É Lucas? Tendo, pois, muito compreendido... Atos... Lucas capítulo 1. Não, eu quero Atos 1 e 14. Mas você falou Lucas. Não, eu pedi falou Atos. Atos. Perdão, Atos 1 e 14. Mas Irmão, aqui também tá que o irmão Lucas, quer fixar a sua Jesus ideia. abençoe. E não a lógico. resposta que eu quero dar pro ouvinte. É claro que eu quero fixar a minha ideia. O debate Atos tá 1 aqui. e 14, então Tô vai. participando. O senhor Atos consegue ler? 1:14? Isso. Então vamos Atos 1:14. Vamos lá. Que é o Achou Lucas. aí ou sumiu da Bíblia? Ah, sumiu da Bíblia já. Atos 1:14. Rapaz, tá difícil, foi hein? embora. É claro, tava lá em Lucas, poxa. Vai. Lá, Atos 1:14. Todos esses Não, calma, respira, lê o texto. Vai lá. 1 minuto pra ele. Vai lá. 1 minuto pra Vai ele lá, agora. querido. Bora lá. Vai lá que hoje tá bom. Ele não Meus deixa eu amigos, falar. você nos debate mais FM, 1 minuto pro cara. Vamos lá, 14. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria e mãe de Jesus com seus irmãos. Olha só, Lucas faz questão de narrar, ele está citando que tá os apóstolos, mas ele faz questão de incluir e de reparar. Maria estava lá. E... Na ceia? não, eu tô dizendo lá no em cenáculo. Atos. Isso, Maria estava lá. Então, o que eu tô dizendo fica meio controversa essa história de que os escritores não se preocuparam com detalhes dos que os cercavam. Mas aqui acaba Porque com aí, tudo. Eu ia ler, você não deixou. Então, Lucas inclui... Lucas faz questão de narrar. Olha, a Maria tá aqui com a gente. E Lucas escreve o seguinte: tendo, pois, muito empreendido por em ordem de narração dos fatos, que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram, desde o início e foram ministros da palavra. Aí apareceu-me bem também conveniente descrevê-los a ti. Aqui tem relato de testemunha ocular. Obrigado. Deixa eu voltar aqui pro áudio. Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Rafael aqui do Madureira, do Campo de Guarulhos. A minha pergunta para os pastores hoje é: como que a gente trata com aquela irmã ou aquele irmão que está há tanto tempo na igreja, firmes, constantes, porém o seu marido ou a sua esposa não aceitam se casar, não aceita oficializar essa comunhão, e que essa pessoa possa ser batizada, né? E assim sucessivamente está participando da ceia. Abre-se exceção nesses casos ou não? Eu queria que os irmãos aí comentassem sobre
sobre isso. Missionária Ruth? Então, eu sempre sou da defesa de que para toda regra existe uma exceção. Por exemplo, alguém está na UTI e essa pessoa entregou sua vida a Cristo, gostaria de, antes de partir para Cristo, cear e não tem como se batizar. Então, eu acredito que existe aí uma exceção. Nesse caso, uma pessoa que dá testemunho, dá bom testemunho, já aconteceu numa igreja, inclusive, que eu congregava no Maranhão, uma irmã que estava há mais de 25 anos morando com uma pessoa que não era crente, disse que não iria casar com ela, o pastor consentiu em ela ser batizada e participar da ceia. Isso aí são exceções e nós não podemos fazer da exceção a regra. Eu gostaria também, pastor, de responder aqui, lendo Marcos capítulo 14, versículo 14, que prova, né, que ali só tinha Jesus e os seus discípulos. Jesus disse: onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa, o mestre está aqui. Onde está o aposento o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele mandou dar o recado ao dono da casa de que ele iria entrar na casa só para comer a ceia com os seus discípulos. Jesus só lavou os pés dos 12 discípulos, na ceia só tinham os 12. Tinha mulher ali? Não. Se a Bíblia não está dizendo, a gente não acrescenta. Tinha discípulos. Jesus também não era machista. E nós usamos a história, né, para embasar aquilo que a gente acredita, mas a história não está acima do que a Bíblia diz. Então, assim, Jesus, sobre a questão do dinheiro, né, que foi falado aqui, Jesus não pedia, né? Jesus recebia voluntariamente. E as mulheres ali, como o pastor falou, precisam ser batizado. E aí eu digo, pastor Calixto, a todos aqui, eu gostaria de saber se alguém concorda ou não comigo. Se a ceia fosse para todos, Jesus teria feito igual na multiplicação dos pães. Como a ceia não era para todos, era restrita àqueles que já andavam com ele, davam testemunho dele, Jesus não transformou a ceia numa espécie de multiplicação dos pães servindo para todo mundo. Ele escolheu os seus discípulos para servir a ceia. Então, 1 Coríntios 10, do versículo 16 ao 21... chama ceia do Senhor, mesa do Senhor, e não mesa dos irmãos. Portanto, quem decide, quem participa é o Senhor, conforme os critérios que estão apresentados na palavra. Agora, olha só para a seriedade desse texto aqui, em 1 Timóteo 5, 22. A ninguém ponhas as mãos precipitadamente e nem participes dos pecados alheios. Aqui tem dois contextos aqui que a gente precisa ter bastante cuidado. 1 minuto. Tá. O primeiro é com quem, por exemplo, o pastor Calixto apresenta ao Santo Ministério. A ninguém põe as mãos precipitadamente, né? E não participe dos pecados alheios. O pastor Calixto, acredito que para apresentar alguém ao ministério, tem que tomar bastante cuidado, não é isso? Então, assim como você precisa ter cuidado com quem você apresenta ao ministério, você precisa ter cuidado com quem você dá a ceia para não ser cúmplice dos pecados alheios. Já pensou, você serve ceia para todo mundo, que vive de todo jeito, de toda maneira. E essas comunidades, e principalmente essas igrejas neopentecostais, têm feito bastante isso. Aí a pessoa nunca confessou a Cristo, vive uma vida homoafetiva, que a palavra de Deus condena. Como que fica isso diante de Deus e diante das pessoas? E que seriedade essa igreja tem a transmitir para o mundo que precisa conhecer Cristo e talvez só vai conhecer Cristo através daquela comunidade de fé? Olha, fazer uma pergunta aqui do Everton, né, no chat do YouTube, pastores, na minha opinião, se tomar a ceia em pecado, vai atrair maldição? Ou seja, tomar a ceia em pecado atrai maldição? Eu queria colocar na mesa aqui, porque eu sou da opinião do pastor Carlos, né? Nossa. Sou da opinião do senhor. Que não dá para você fixar um texto, mas todos os textos bíblicos é que vai trazer uma clareza. Porque eu acredito que muito mais do que um texto, a Bíblia é uma Bíblia de princípios, né? Sim. Princípios que regem ela. Então, um princípio que o Evangelho dá para nós, um princípio se não comunga da mesma fé, se não partilha da mesma fé, não deve participar com vocês na vossa comunhão. Esse é um princípio bíblico. Porque João vai escrever dizendo o seguinte: se alguém vem à vossa casa e não traz a mesma doutrina, nem o recebais. Sim. Uau. Porque o que o recebe é coparticipante do pecado dele. Sim. Então, peraí. Se há uma orientação de um apóstolo, que eu não posso receber na minha casa, que é algo pessoal, e comungar com as ideias dele, como é que essa pessoa pode vir à igreja e comungar da fé comum daquele povo? É uma pergunta aos pastores para responder.
querido pastor Alexandre. Deixa eu responder aquela questão da nossa ouvinte. Ok. Eu acho que 1 Coríntios 11, 26 e até 11, 26, não. Em 1 Coríntios 11, 28, quando Paulo diz: examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim como deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, e por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos do que dormem. Eu acredito que aquela pessoa que não chega ao ponto de discernir o corpo e também participar da ceia, sabendo o que está fazendo, também proclamando também a morte e ressurreição de Cristo e a volta de Cristo, ela traz sim para ela a maldição, porque senão ela estaria fazendo o quê? Essa palavra de Paulo vai ser jogada ao vento. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos do que dormem. Então, para participar da ceia, a gente tem que entender o que está se fazendo. Não é uma festa comum, não é uma prática comum. Vamos comer todo mundo. É como a missionária Ruth disse: se fosse para todo mundo, se Jesus fosse instituir a ceia demonstrando para todo mundo, tinha feito na multiplicação dos peixes, dos pães, tinha chamado mais gente, mas é para o corpo. Eu acho que a ceia é para o povo, o corpo de Cristo, é internamente. E aí eu concordo com o pastor Emerson, que diz que você precisa se arrepender dos seus pecados, se batizar, você tem que ter noção do que você está fazendo. Parece que o Novo Testamento é o seguinte, né? Lá, todos os apóstolos vieram. Olha, arrependei-vos e sejam batizados. Parece que é uma sequência. Parece que todos que eram da igreja primitiva eram batizados. E da mesma forma o batismo. Muitas vezes as pessoas falam assim: olha, quem quer se batizar aqui hoje, vem pra cá. O cara vai na osmose. Eu tenho 2 casos desse na nossa igreja. 1 minuto. 2 pessoas. Pastor, eu preciso me batizar de novo. Mas por que você não foi batizado? Não, eu fui na onda. E a gente vai batizar. Por quê? Porque tem que conhecer e saber o porquê está se batizando. Da mesma forma a ceia. Tem que saber e o porquê que está sendo ministrada a ceia e participando daquela ceia. Então eu acredito que a ceia é para os de dentro. Olha, eu queria ouvir aqui, porque tanto o pastor Carlos como o pastor Emerson Cicarelli, há uma pergunta em Atos, a resposta de Lucas em Atos, a narrativa dele, que me deixa preocupado, que ele diz o seguinte: que os de fora da igreja, eles tinham medo de se aproximar da igreja. Tá lá? Diz que eles tinham medo. Pelo que eles viam Deus operar, esse medo era mais um receio de que algo pudesse. Então eles tinham respeito. Esse medo pode ser traduzido como um respeito, um certo um receio de se aproximar da igreja. E Jesus ia salvando e acrescentando os que tal. Mas o mundo, eles tinham um certo receio de se achegarem porque está vendo que Deus estava operando no seio da igreja. Aí, Cicarelli, o João vai dizer que a gente não deve receber. O irmão Paulo vai dizer o seguinte, que eu quero que vocês respondam para mim. O irmão Paulo vai dizer o seguinte: olha, eu já falei com vocês que não é para vocês se associar a qualquer pessoa que se diz ser crente, mas é um beberrão, é um fornicário, é um caloteiro. Eu estou transliterando o texto. É um vagabundo que não dá bom testemunho. Aí os irmãos, para justificar... Não tá nem aí para melhorar, né? Para justificar, diz para Paulo: então era obrigado a gente sair do mundo. Paulo disse: eu não estou dizendo dos incrédulos, senão realmente vocês vão ter que sair do mundo. Eu estou dizendo daquele que se diz ser cristão, mas anda desordenadamente. E aí, Cicarelli? Aí a igreja sabe que ele anda desordenado, a igreja sabe que ele não dá bom testemunho, a igreja sabe que ele não condiz com o que ele diz, e a igreja não tem o direito ou o poder de dizer para ele: irmão, você está fora. Não dá para você participar do ato de comunhão da igreja.
E aí, Cicarelli, como é que Vou fica? te responder com o maior prazer, mas primeiro eu quero ler uma coisinha aqui. Vai que lá. Acho que já vai colocar... Não vai escapar. Não vai. Gritou aí, me fez de tudo, subiu no meu pescoço. Agora vai. Vamos lá. É por 20 isso que eu te minutos amo, pro pastor Cicarelli. Emerson. 20 minutos. 20 minutos pro pastor Emerson. Vai lá, Cicarelli. Vamos lá. Eu já vi que os irmãos querem me arrebentar, né? Mateus capítulo 26, verso 20, diz assim: chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Então aqui eu acho que a gente já resolve essa questão de quantas pessoas estavam lá, né? Outra coisa, quando eu citei o conceito do Minyan, nós precisamos entender o seguinte: dentro da tradição judaica, dentro do judaísmo, existe a tradição escrita e existe a tradição oral. O que Jesus fazia? Jesus ele jogava fora a tradição oral que não prestava, mas aquela que era boa, que foi passada de pai para filho. Como tradição oral existe até no meio pentecostal. Existem coisas que não estão na Bíblia, mas nós seguimos O porque senhor chama de bons costumes. foi passado de tradição. Quer uma tradição oral? Barba. Aonde está escrito que eu não posso ter? Lugar nenhum. Mas o irmão tirou a algo... sua, né? Teve uma ordem que ele irmão falou tirou. que não, Ô, Glória! ele não disse quem veio. Sabe o que eu tirei? Eu tirei Eu tô porque brincando, a esse cara patente veio do general. Né? A gente vai conversar depois, entendeu? brincadeira, Então esse vamos cara. lá. Então existem coisas que são tradições orais. Jesus, por exemplo, ele viajava com esse grupo. Aonde ele ia, esse grupo estava porque Jesus sabia que para alguns pesava aquele negócio de mas cadê o Minyan? Cadê o grupo? Então ele fazia isso. Referente à questão que o pastor Calixto falou, pastor Calixto, o grande problema é que as pessoas esqueceram que nós somos sal. Da terra, né? Sim. E nós não somos o sal da terra só para temperar e deixar a comida gostosa. Tem momentos que nós vamos ser sal ao extremo para ser cuspido por aqueles que não aceitam a doutrina. Se nós formos olhar à luz das Escrituras, Jesus ele comenta uma coisa, e eu gosto muito de falar de Jesus, porque ele está acima da autoridade apostólica. Sim. Ele diz o seguinte, Mateus 18, né, que Mateus é dividido em 5 grupos. No terceiro grupo, como devemos tratar o irmão? Avisa a primeira. Avisa a segunda. Avisa a segunda. Leva alguém para mostrar que você está junto. Na terceira, você deve expor perante toda a congregação. Quero perguntar para vocês, meus amigos, o que acontecerá conosco se fizermos isso hoje? Vai dar um problema muito sério. No quarto ponto, ele diz assim: se mesmo exortando perante todos não adiantar, considerai o tal como um gentil e publicano. Aí eu te faço uma pergunta, Cicarelli. Essa pessoa que o próprio Jesus disse para considerar como gentil e publicano, Jesus aceitaria ele a se sentar na mesa para tomar ceia? Se essa pessoa não mudasse os seus critérios, óbvio que não. Sabe por que eu te digo isso? Porque existe um lado de Jesus que poucas pessoas conhecem. Todo mundo gosta de pintar Jesus como o ser mais bonzinho da terra. Só que Jesus era um cara firme. Eu tenho exemplos de pessoas que desejaram seguir Jesus, Ruth, missionária Ruth, e Jesus fez assim: não, fica aí. Pode sair fora, você tá emocionado. O endemoniado gadareno, o que ele fez? Não. Você fica aí na sua casa, com a sua família, com a sua esposa. Um sermão que Jesus pregou, que o escriba se emocionou tanto, que ele disse: largarei tudo para ir atrás de ti. Jesus, com muita ética, falou: cara, hoje eu não tenho nem onde dormir. Não vem não, que não vai dar certo. Porque estava atrás de poder político. Exatamente. Né? Então, o que acontece? Quando ele diz considerar o tal como gentil e publicano, é pior que cachorro para a época da tradição judaica. É pior do que nada. Só que a igreja de hoje, ela vive aquele conceito de: ai, mas isso não é politicamente correto. Ai, mas vai magoar. É o Deus do amorzinho. Ai, mas vai ferir. Mas o evangelho é para ferir. Quem disse que não? Jesus foi ferido por nós. Palavra é espada. Olha, temos um áudio aí, aleluia, deixa eu ouvir. Bom dia a todos os debatedores, meu nome é Jean, sou pastor da Igreja Evangélica Abapai, aqui em Jordanésia, Cajamar. Eu queria entender algo aí. Se só pode participar da ceia quem é batizado, quem batizou os apóstolos? Que na época, quando eles ceiaram, eles foram tratados como discípulos ainda. Mas quem batizou eles? A Bíblia fala que eles eram batizados, que eles foram batizados, que eles desceram às águas.
Quem batizou eles? Acho que a grande questão é provar que eles não eram batizados, né? Exato, porque o A próprio Jesus questão deu é exemplo. provar que eles não eram batizados. Me custa crer que Jesus dando exemplo... Dando Me exemplo, custa eles crer, não foram se batizados. Jesus foi batizado, me custa crer que os seus apóstolos também não foram. Aí eu sou obrigado a concordar com o Carlos Bragantino, que nem tudo tá lá, né? Querido pastor Carlos Bragantino. Quanto a é que o isso, eu não senhor- tenho dúvida que pelo menos por João eles foram batizados. Exato, também não tenho dúvida. Não tenho a Exatamente. menor dúvida quanto a isso. Mas eu queria trazer aqui um princípio também que está nos escritos paulinos, que a mim me é cativante. Quando Paulo escreve aos irmãos de Corinto dizendo que em Cristo Deus se reconciliou com o mundo e com toda a humanidade. Ponto. Em Cristo, Deus reconciliou-se com o mundo e com toda a humanidade. Portanto, para mim, o que cabe a mim, não é necessariamente me apegar a critérios, a regras, a rituais, a tradição, seja oral, seja escrita, para determinar, e aí volto a usar a expressão, acusar, julgar e condenar, e jogar como cachorro, como lixo, quem não se enquadra. Eu perguntaria ao Emerson, como se trata alguém que é considerado como gentio publicano? A minha resposta é, evangeliza. Evangeliza. Mas Fale-lhe ele das já não boas. é evangelizado? Não, se ele foi considerado Não, publicano. não. Por quê? Não, Porque não, as não, suas não, ações como cristão não condiz. Ué, Jesus O não que diz em pro Mateus, incrédulo. o que diz em Ali- Mateus capítulo Ali 18... fechou a questão com ele? Não, o que diz em Mateus capítulo 18, pastor, é o seguinte... A misericórdia e Como a se bondade deve do tratar Senhor. um irmão. É um se irmão, é alguém que já é se- da comunidade Sim. e já tem conhecimento do que é certo e errado à luz da Palavra, o Escritura. querido pastor Carlos. Ele definitivamente está excluído da comunhão daquela comunidade? Segundo o que diz Mateus 18, se as 3 vezes ele não ouvir, Jesus diz que a gente tem que considerar o tal como gentil. E se ele ouvir, acabou ali. E como se considera e como se trata gentios e publicanos? Como se trata pecadores? Como se trata rebeldes? Como é que se trata? Marginalizando-os? Vou ouvir o senhor falar e depois eu tenho uma pergunta e respondo a sua. Pode continuar. Eu digo sim, trata-os como quem precisa do evangelho. Mesmo Quem ele não precisa mudando, da mesmo boa ele não nova. querendo. Quem diz que ele não muda? Quem diz que Poxa ele não vida, mudou? se uma vez eu fui ter com ele, ele endureceu o coração. Na segunda eu levei 2 testemunhas, ele endureceu o coração. Na terceira, ele foi exposto perante a comunidade. Querido. Ele endureceu o coração. É o que está no texto, As pastor. misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Pastor, Mas Carlos, dar a pode- oportunidade para ele se arrepender não é a misericórdia de Eu tô Deus? me segurando até agora, digo mas assim, texto é o fora mesmo- do É texto. que É a o pastor mesma Carlos está história. indo mais além. É Vai a lá. mesma história O que de... o pastor Carlos, o senhor permite? O que o senhor está dizendo desculpa. o senhor está dizendo se alguém te pedir a capa, dá a túnica também. Se preciso, anda uma milha a mais com ele. É isso que o senhor está Assim, dizendo? Essas pessoas que, segundo os textos citados, são excluídas. São excluídas. E eu tenho muita dificuldade com isso, que para mim o evangelho não exclui ninguém. É uma boa notícia para todos. E ela é sempre uma boa notícia em todo o tempo todo, até a última instância. Ok. Até a última instância. E enquanto se está vivo, porque aí pós-passagem eu não sei como será, enquanto se está vivo, o confronto amoroso é absolutamente necessário para que haja aí então aquilo que foi dito aqui do arrependimento. Como é que eu, por exemplo, estranho muito essa coisa. Fique longe das pessoas tóxicas. Mas não é o João Como que é diz? que as pessoas Mas não foi um apóstolo que tóxicas- aconselhou Olha, isso? Mas Eu- isso... Como é que o senhor vê o Posso conselho de um terminar? apóstolo? Posso Sim. terminar? Sim. Como é que as pessoas tóxicas, como é que os pecadores, como é que os que são excluídos e marginalizados, como são estes todos que não se enquadram para serem
acolhidos na mesa do Senhor, como é que eles mudarão se não houver quem caminhe com eles? Perfeito, perfeito. Vamos lá. Minuto, Cicarelli. 1 minuto? 1 minuto pra tréplica. É a tréplica, perfeito. varão. Vamos lá. João capítulo 3, verso 16, um dos versículos mais famosos do mundo, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que o condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, né? Tive que acelerar aqui, mas vamos lá. A grande questão aqui é, o pastor Carlos disse que Deus se reconciliou com toda a sua criação em Cristo. Mas como ficaria, pastor Carlos, referente a esses que já têm uma condenação de amarem mais as trevas do que a luz? Também estão reconciliados com Deus, mesmo não aceitando a Cristo como Salvador? Para mim, toda a criação está reconciliada com Deus. É um discurso bonito. A questão é, qual é a resposta que estes têm dado? E como é que você sabe que até o final da vida de uma pessoa, ele não viu o processo do pelos tal arrependimento? Mas são coisas diferentes. Não é isso? A Bíblia diz que pelos frutos você vai conhecer a árvore. Não, então olha, deixa eu voltar a palavra aquele da Ruth, senão a Ruth não fala. As comunidades, desculpe, só para fechar, as comunidades às quais vocês lideram espiritualmente seguem critérios rígidos bíblicos. E ticam diariamente a vida de cada um dos seus. Eu não consigo fazer isso com a minha comunidade, nem comigo. Olha, eu também não consigo fazer comigo, mas eu não posso, por causa do amor, extirpar a justiça. A justiça, porque Paulo vai dizer o seguinte, como o senhor disse, o pastor Cicarelli disse, mas Jesus disse que é para considerar, publicano e fariseu. O senhor defende que após isso, ele ainda pode ser recuperado. Eu também acredito. Acredito. Só que o conselho de Paulo é: pega o tal sujeito, põe ele na mão de Satanás. Sim. Ou então a gente tem que rasgar a Bíblia, porque ou aceito ela toda ou não aceito. Pega o tal sujeito, põe na mão de Satanás, para que o diabo castigue bastante o seu corpo, para quem saiba assim, pelo menos a sua alma pode ser salva. E aí, pastor, e o senhor vai ficar indiferente a essa pessoa? Não. O conselho de Paulo é, quando vocês virem o arrependimento dele, se ele mostrar sinais de arrependimento, frutos de arrependimento, Paulo começa a segunda carta dizendo, porventura o mais agravado não fui eu? Com toda essa situação desse menino, trazei o mesmo de volta, para que Satanás não diga que nós cortamos alguém do corpo. Sim. Mas desde que ele mostre arrependimento, sim, e aí ele é incluído de novo na comunidade. Não é isso que a Bíblia diz, querida Ruth? Exatamente. Vai lá, Ruth! Ô, pastor, seu discurso é muito bonito, mas um discurso bonito não altera o que a Bíblia ensina. Por exemplo, Ananias e Safira morreram. Por quê? Porque mentiram ao Espírito Santo. Aí, se o senhor permite que pessoas em relações homossexuais, homoafetivas, né, tomem ceia na sua igreja, então o senhor permite mentirosos, o senhor permite adúlteros, o senhor permite qualquer tipo de pessoa, porque afinal de contas, essa política da boa vizinhança não lhe permite confrontar as pessoas no erro em nome de um pseudo-amor. Jesus batizava? Não, Jesus não batizava. João capítulo 4, versículo 1 diz que Jesus não batizava, quem batizavam eram os seus discípulos. Só respondendo algumas coisas que vão sendo faladas aqui durante o debate. Em Romanos capítulo 2, versículo 4, por exemplo, Paulo fala, não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Por exemplo, manifestações de bondade, de confronto, para levar a pessoa ao arrependimento. A pessoa está sendo confrontada, está sendo exortada, corrigida, e ainda assim não se arrepende, o que vai fazer? Abrir mão. Ou eu vou passar a vida inteira evangelizando apenas uma pessoa que não quer ser evangelizada. Por exemplo, Tito 3:10. Se alguém tem causado divisões entre vocês, advirto primeira e segunda vez. Depois disso, não se relacione mais com ele. Quem está mandando é a Bíblia. Né? Aí o que diz? Tais indivíduos se desviaram da verdade e condenaram a si mesmo com seus pecados. Tem gente que não vai querer. Mas voltando para o assunto do debate, para cear, é necessário ser batizado? Sim. A ceia do Senhor é um memorial da nova aliança em Cristo. E o batismo é o sinal de entrada nessa aliança. A ceia não é para evangelizar,
Concorda comigo, pastor? Totalmente. Não é para evangelizar os de fora, o senhor concorda comigo? Concordo. A ceia é para alimentar espiritualmente os que estão dentro da aliança. Assim como ninguém participava da Páscoa sem ser circuncidado, ninguém deveria participar da ceia sem o Ô, batismo. Ruth, você me permite uma parte? Sim. Só, quando a senhora diz aí que ninguém deveria participar da Páscoa, parece que a Páscoa não é no Egito. Ela é pós saída do Egito. É isso? Não, por exemplo, eu estou pegando o texto aqui, o exemplo de Êxodo 12 e 48. Assim como ninguém tomava da Páscoa sem ser circuncidado, porque Então, para participar da Páscoa era necessário ser mas é circuncidado. essa pergunta que eu te faço. A Páscoa aconteceu no Egito ou no deserto? Quando eles saíram... A primeira No foi no deserto. Egito. No Egito. Hã? A primeira foi no Egito. Foi no Egito. Tá, E mas quando- após Os isso eles umbrais vão... da porta. Ali. E tal, saem para lá. A Bíblia não vai dizer que todos eles foram batizados quando passaram pelo mar? Tá lá. E eles foram batizados quando passaram pelo mar. Pois é, mas no Né? Sim, Então, parece mas que- durante o período que eles estavam no deserto também, eles, para participar da Páscoa, né, tomar, enfim, eles tinham que ser circuncidados. Assim também ninguém deveria participar da ceia sem ser batizado, que no caso, o ato do batismo é a circuncisão do coração. No coração. Então, outra coisa, a prática de permitir que não batizados participem da ceia enfraquece a doutrina da igreja, se é que uma igreja dessa tem doutrina, né? Uma igreja que permite que qualquer pessoa tenha doutrina. Enfraquece não só a doutrina da igreja, mas também da aliança, enfraquece a doutrina dos sacramentos e transmite a ideia de que a obediência a Cristo é opcional e irrelevante. Ou seja, eu obedeço se eu quiser, eu caso se eu quiser, eu separo desse relacionamento escandaloso se eu quiser, eu paro de roubar se eu quiser, eu vou na igreja permite que eu sei, na igreja permite que eu participe de tudo, então não preciso mudar. Então olha o perigo de permitir que alguém não batizado, alguém que não foi ensinado, tome a ceia. Transmite a ideia de que a obediência à ordem de Cristo, que a ordem de Cristo é confessem, sejam batizados e assim participem, né, do pão, é opcional e relevante. Ou seja, você pode escolher se sim ou se não. Se batiza, se não batiza, porque afinal de contas está tudo virado a mesma bagunça. O problema aqui não é nem a questão da salvação, mas é da obediência. A ceia é um ato de comunhão com Cristo. Como alguém que não passou pelas águas do batismo pode dizer que está unido com Cristo? Só mais uma pergunta para encerrar. Assim como ninguém deveria renovar um contrato que nunca assinou, ninguém deveria participar da ceia sem antes ter passado pelo batismo. O batismo é um ato público de fé. E aí eu pergunto, se eu não me batizei, como que eu posso provar ao mundo que eu estou unida a Cristo? Se o ato do batismo é uma confissão pública ali de que eu realmente pertenço ao corpo de Cristo. Olha só, 102.9, a Mais FM tá bombando nas redes sociais. O povo pergunta, desce o cacete, faz interrogação e a coisa vai bombando. Olha, nós temos alguma pergunta aí? Se tiver, 50 50 50 90 11 9 50 50 50 90 é o telefone da Mais FM. E aí, pastor Alexandre, a grande questão é, as pessoas vão nos perguntar, há um texto bíblico? E aí talvez eu tenho que voltar lá ao princípio daquilo que eu disse. Nós talvez não tenhamos um texto que diz que alguém tem que ser batizado para poder cear. Mas nós temos o princípio. Parece que todo mundo da igreja primitiva, o primeiro passo era o batismo, né? Como é que você vê isso, querido? Eu vejo que de Gênesis a Apocalipse, nós temos que ter uma harmonia teológica. Ok. Dentro desses princípios, a gente tem diversos textos que demonstram que houve o batismo antes da ceia. Então, desde o princípio da instituição da ceia de Jesus Cristo até também da história da igreja, a gente vai ver isso. O que a gente precisa entender é que, se a ceia, quando Cristo fala, é para o corpo de Cristo, tem que ter uma necessidade de estar no corpo. E o batismo, ele é o símbolo da qual a pessoa está fazendo sua profissão de fé em Cristo e está dizendo, olha, eu participo aqui desse corpo. Em todo momento a gente vai ver isso. Nós não temos um versículo que diz assim, olha, exatamente, olha, para participar da... Não, a gente não tem, mas a gente tem diversos textos, como o pastor Emerson leu,
a irmã Ruth leu, nós falamos já aqui dentro do debate, aonde demonstra que há uma necessidade de participar do corpo, há uma necessidade de discernimento do que é a ceia, há uma necessidade de um exame a si mesmo, e se o homem natural consegue identificar isso? Não. 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, quando eu participo da ceia, eu preciso entender o que eu estou fazendo. Não é um ato, não é um rodízio, não é uma festa qualquer. É uma festa para o corpo de Cristo. Então eu acredito que você precisa se arrepender dos seus pecados, entender quem você é, sentir a necessidade de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para depois também cear e naquele momento, naquele cerimonial, dizer: Jesus Cristo é o meu Senhor, eu estou aqui celebrando a morte e ressurreição, e nem só isso, eu estou dizendo que ele vai voltar para vir nos buscar. Olha só, isso é muito importante, né? Um ato que você proclama, né? A vinda do Senhor, né? Até que ele venha. Olha, temos um áudio aí para a mesa, vamos ouvir. Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, mais FM 102,9, sempre ligado com vocês no debate aí, tá bom demais esse debate, mas deixa eu falar uma coisa aqui, eu só queria ter uma dúvida. A hora que Jesus foi servir a ceia, Judas estava lá e ele falou assim: o que vai me trair tá aqui. Ele sabia que estava lá, ele sabia quem era. E ele serviu a ceia para Judas, não falou nada. Por que ele não excluiu Judas e falou: você não, filho, você é traidor, mentiroso, você rouba a bolsa? Porque todo mundo sabia que ele roubava a bolsa também, ele era ladrão. A Bíblia diz que ele era ladrão, ele roubava a bolsa. Mas mesmo assim, Jesus foi lá, dividiu a ceia com ele, tomou ceia com ele, ainda deu um beijo e falou: vai lá, faz o que você tem que fazer, vai. Vai lá, querido, faz o que você tem que fazer. Então, por que Jesus não excluiu? Olha, a primeira coisa é o seguinte, né? Falar que ele sabia ou não, parece que é revelado depois da morte de Jesus quem era o verdadeiro caráter de Judas, né? Até, no entanto, os discípulos acreditavam que ele era o bom, até porque em Lucas capítulo de número 7, quando os 3 grupos, os judeus vão embora, todos os discípulos vão embora, os 12 ficam. E isso é narrado por Jesus, que o Pedro chegou e falou: ó, nós não vamos para lugar nenhum, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Jesus olhou para Pedro e falou: segura, meu, não dá a palavra por todo mundo, não, porque nem todo mundo que está aqui tem o mesmo coração que o seu, não. Segura, porque não ficou os 12, então parece que os 12 é legal. Jesus falou, aí que Jesus começou a falar, não ficou os 12, não tem, mas tem um no meio de vocês que é um demônio. Não dá a palavra por todo mundo, não, que é perigoso. E aí, Cicarelli, como é que fica? Por que Jesus, cara, não proibiu Judas de tomar a ceia? Olha, eu acredito o seguinte, eu acredito que, biblicamente falando, existem muitas coisas que não está expressamente proibido na Bíblia. Eu estou falando de forma veemente. Só que a Bíblia tem um outro caminho e uma outra forma de nos mostrar as consequências do que tal coisa pode realizar, tá? Perfeito. O exemplo que eu vou dar aqui, não sei se todos vão concordar comigo, mas explicitamente, você não encontra uma proibição de bebida. Explicitamente. Só que quando você olha para a família de Noé, quando você olha para o que aconteceu com Ló e suas filhas, e quando você olha para o banquete do rei Assuero, você entende que a Bíblia está te mostrando um caminho que você não deve seguir, não deve caminhar. A mesma coisa aqui, eu acredito que nós devemos utilizar exatamente no conceito da ceia do Senhor. Não existe um versículo dizendo, mas quando você volta para Atos capítulo 2, quando você vai para Lucas 22, não é isso? Lucas 22, pastor Calixto, é a formação da nova aliança. Uhum. E por ser uma formação de nova aliança, se é uma aliança, você precisa estar aliançado. E o que é o estar aliançado? É uma concordância. Por isso que nós temos ali ele e os 12. Porque os 12, eles foram preparados para dar continuidade ao evangelho após a ressurreição de Jesus. E ali eles estavam participando de um ato que brevemente eles deveriam fazer em memória do Senhor novamente. Referente ao conceito do Judas estar na mesa, gente, querendo ou não, ele era um apóstolo.
Eu acho que ninguém aqui pode falar, a menos que seja um calvinista, não sei, mas acho que ninguém pode falar que desde o primeiro dia o Judas já tinha o diabo no corpo. Entendeu? Eu acredito que Judas, ele tinha um coração, Calixto, diferente dos outros apóstolos. Por quê? Porque possivelmente ele vinha dos zelotes, do grupo dos sicários, e ele tinha uma ideologia política. Quando ele escuta o meu reino não é desse mundo, ele, opa, então o que eu esperava não vai acontecer. E a partir daí, Calixto, ele traiu Jesus, do mesmo jeito que você na sua caminhada, aqui na nossa caminhada, já viu um monte de gente... Um monte de obreiro trair líder. No meio do caminho o cara Por quê? muda Porque de o coração ideia. muda de ideia, porque ele não vai fazer aquilo que quer. Então o conceito de Judas participar é porque Judas era um apóstolo. E até hoje ainda existe aquela discussão, né? Existe a discussão se Judas foi salvo ou não. Pasmem vocês, existem pessoas que acreditam que mesmo o que ele fez não interpelou a sua salvação. Então, ele está ali na mesa simplesmente porque ele é um apóstolo. Ué, ele era o único pecador na mesa? Ele Mas não traidor era o único, ele não foi o único pecador. Ele não era o foi... único traidor na mesa? Traidor na mesa era o único. Ah, o único? O único, Sim. o traidor era. Ok. Ele escandalizou o Parece-me- filho do homem. Parece-me... Ó, a palavra ao querido pastor Carlos. Parece-me que no correr ali daquelas próximas horas, né, outros também traem Jesus, traem a confiança do mestre, negam Jesus, negam Jesus. Logo se arrependem, voltam atrás, não recebem moedas para vender Jesus e tantas outras coisas. E ele também teve até a última oportunidade de se arrepender, Bragantin. Porque ele foi lá e devolveu as moedas. Tá aqui a moeda, o que eu faço? Se vira, Judas. Você fez isso, o problema é teu. Por que ele não volta para Jesus naquele momento? Ou vai procurar Fosse até alguém Jerusalém. e dizendo assim, olha, eu quero me Deveria arrepender devolver lá, dessa né? situação. Sim. Ou devolvesse... Ou outra, aparecesse perante a cruz, dobrasse Olha, os seus olha, joelhos, olha, sabe? só não mudem, só não Vocês mude colocam- o debate. O debate é se o... Vamos lá. Assim, vocês colocam Judas no inferno. Ele tá no inferno. Não, Eu não ele tenho se colocou dúvidas. no inferno. Eu não coloco, não. Ele Não, tá. ele se colocou no inferno. Ninguém coloca Justamente. ninguém. Eu não tenho dúvidas. Não, eu não tenho dúvida, não, irmão. Pra mim, tá lá de Não, mas cabeça pra você baixo. colocou Ele ele e lá? uma Eu não galera ainda, coloquei. Tenho muita dificuldade de fazer essa O afirmação, senhor acredita irmão. que o Judas vai ser salvo? Eu acredito que só não é salvo quem não quiser. Então, mas E ele não quis. Eu não sei, eu não estava lá na hora. Ó, como não? O Evangelho. Jesus. Então o senhor duvida do que Jesus disse a ele? O que Jesus Filho disse da a ele? perdição. O que é filho da perdição? E todas as vezes que essas expressões Pesado, hein? que lançam pessoas para esse estado de perdidos, é dessa forma que nós temos que compreender o texto bíblico? Mas, pastor Carlos, se a gente não compreender o texto bíblico como o texto bíblico está, como é que nós vamos compreender, segundo o Evangelho, segundo escreveu esse cara? Talvez- Deus me livre. Talvez, com revelações do Espírito Santo mas isso é a respeito do perigosíssimo. amor. E o que fazer com João 17,12, que A res- Jesus diz assim, ó, durante o meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me Não. deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. E aí eu faço uma pergunta pro senhor. Por que Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, o diabo quis ir andar com você, mas eu intercedi ao Pai por você. E por que Jesus não intercedeu por Judas? É uma boa pergunta. Então, a boa pergunta vem de uma boa resposta. É porque Jesus viu em Pedro sinais de arrependimento que não viu em Judas. E Verdade. Judas tinha o Porque coração o fechado. será? perdão, pastor, é para todos que se arrependem. Ou seja, nem todos que pecam serão perdoados, Será? mas todos os que pecam e se arrependem serão perdoados, né? Olha, eu tenho mais um áudio aí, eu volto com o pastor Carlos, a palavra ainda é do senhor, porque eu gosto de ouvir o senhor. Vamos ouvir aqui o áudio e eu volto com o pastor Carlos. Bom dia a todos. Como a Bíblia ela não tem nenhum versículo onde ela explica, né, ela cria essa regra de ser batizado para poder participar da ceia, por que uma pessoa que ela já tem consciência desse momento, já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, ela não poderia participar da ceia? O que seria um empecilho para ela participar da ceia? Sendo que ela já tem consciência desse momento, dessa importância, ela já crê em Jesus,
por que ela não poderia participar? Aonde na Bíblia estaria claro que ela estaria em pecado se ela participasse desse momento de ceia? Aonde o pastor estaria errado em permitir que essa pessoa participasse da ceia? Querido pastor Carlos Bragantino, uma pergunta boa. Da minha parte, a mim ela não disse outra coisa senão aquilo que eu Porque o creio. senhor tá Aquilo que ele defendendo. defende, né? Eu não impeço ninguém que participe da ceia do Senhor. Não há, para mim, nenhuma regra quanto a isso. Até porque entendo que no Evangelho não tem que coisa alguma. Ok. Ponto. E outra coisa, eu entendo que Jesus, não poucas vezes, se deixou claro a questão os teus pecados estão perdoados. Interessante que ele disse isso para muitos que não pediram perdão. Mas ele também disse na sequência, vai, não peque mais. Peques Justamente. mais. E eles foram e não pecaram mais. Não sei, não tenho conhecimento da vida deles, mas Jesus não focou só no Como amor. eu não tenho Seus resposta, pecados estão perdoados, como mas eu não vai, tenho não peques resposta mais. para algumas perguntas, eu penso que nenhum de nós temos. Porque vai e não peques mais significa que Para não ir não pecar mais e não mesmo. pecou mais, para largar ou- aquela vida. ou- Porque se continuasse vivendo daquele Não. jeito, vai Ou- continuar a mesma coisa. ou por ter sido tão amado, tão perdoado, busca a partir dali. Mas é uma ordem imperativa. Vai e não peques mais. Aí ele não foi é no- assim. foi e não Vai pe- se não você pecou quiser, mais. não peques Não. mais. Não. Não. Aquilo Jesus estava dizendo Eu- para ele. Agora, a atitude que ele tem que ter é ir e não pecar. Não. O pecado pro crente não pode ser um esporte. Não pode ser diário. É que nem você jogar tênis, jogar bola. Ele tem que ter um acidente. Então, não mas- é possível que Alexandre. uma pessoa que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador vai viver da mesma forma que o pessoal que não tem Jesus vive. Eu preciso fazer a Tá, diferença. não tem prazer não no posso pecado. ser Mas imbecil. Espera, não só um posso ser pouquinho, imbecil com um os outros. pouquinho. O pastor Carlos também Foi- tem o direito de fala. Foi e não pecou mais? Ou, a partir do confronto amoroso... Não, a orientação de Jesus foi não pecar mais. Deixa só o Se pastor ele peca ou concluir. não, eu não sei. Então, Pastor Carlos, há pode respostas concluir. que nós não podemos dar, querido. O Paulo, quando fala ao irmão Timóteo, ao filho na fé, ele fala do crescei na vossa salvação, que me dá a ideia de que todos estamos num processo. Com certeza. Todos estamos num processo. E esse processo tem a ver com o fato de termos sido perdoados. Com certeza. O perdão de Deus nos coloca numa rota, num processo, numa jornada que vai levar até o último dia das nossas vidas, Também em que o concordo. próprio Paulo diz que ele vai continuar lutando consigo mesmo. Mas se você não quiser E essa não- transformação, como é que isso não fica? Como é que Quem acontece? diz que alguém não quer? Ah, Mas tem um alguém monte quer, de gente. tem que mas- mostrar isso na Mas prática, né, Salmo de pastor? número 1. Pastor Salmo de Calixto, eu número posso 1. responder a Sim, pergunta dela? pastora irmã Ruth. Salmo 1. Eu Olha, não pastor tenho- Calixto, vou lhe dizer, Eu viu? não tenho, desculpa, só assim, eu não tenho esse olhar, eu não tenho essa lente, eu não tenho essa capacitação. Mas o salmista tem lá no Salmos Eu 1 não que eu vou tenho. ler pro senhor. Bem-aventurado o varão que não anda, Manda. ou melhor, no texto hebraico, Irmã não Ruth. andou segundo Irmã o Ruth. conselho É dos forte. ímpios. Irmã Ruth. Amém. Então, respondendo à pergunta dela, Marcos 16 diz, aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Ela quer textos, né? Então, Atos 2:28 diz, Pedro respondeu, arrependa-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e vocês receberão o Espírito Santo. Jesus, em Mateus 28:19, disse aos discípulos, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina e batiza depois. O comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal diz assim, que o batismo, os que crerem em Cristo e no Evangelho devem ser batizados em água e esse ato representa o compromisso que assumiram de renúncia à imoralidade. O que me espanta, acho que a pergunta correta não deveria ser por que não pode batizar sem cear? O que me espanta é a geração de sabor de mel quer pegar 19 séculos, jogar no mato, não quer viver como ovelha, quer viver como abelha, sendo tudo muito doce, muito macio, muito querido, muito amoroso, querendo ser mais amoroso até do que Jesus e misericordioso do que ele, e querendo instituir uma nova doutrina onde a Bíblia não abre precedentes para isso, né? Eu penso que, já que eu penso, eu acho, eu falo, né, como foi muito colocado aqui na mesa, eu penso que nós deveríamos voltar às primeiras obras. Pastor, eu não sei se o senhor lembra, se vocês lembram,
se é do tempo de vocês, mas houve um tempo, né, nos anos 90, lá no Maranhão, para cear, eles fechavam a porta da igreja, fechavam a janela, era tão reverente. Os que não eram batizados se sentiam tão constrangidos que saíam de dentro da igreja. Era um culto fechado. Era um culto fechado. Hoje não, Aqui hoje também, virou né, bagunça. Hoje virou bagunça. Tem igreja que chega e ceia do jeito que quer, é criança tomando pão da mãe, jogando no chão e falando tanta coisa. Gente, banalizar um ato como esse é uma decadência moral e espiritual. Isso A minha não deveria pergunta é, acontecer. as igrejas que hoje são tão liberais na ceia, que não colocam nenhuma restrições, a minha pergunta é, qual o interesse nisso? É de realmente... Igreja cheia. É de realmente trazer essas pessoas à comunhão ou de alguma forma se mostrar o legalzinho do evangelho? Que aqui não tem legalismo. Porque eu vejo algumas aqui até chegarem para discutir, teólogos chegarem aqui para discutir nessa mesa, que de vez em quando, gente, eu tenho vontade de puxar o fio do cabelo. Porque a primeira coisa que o cara vem aqui vai dizer, eu não sou religioso. Que tal? Qual é o problema de ser religioso? Eu não sou falso moralista. Né? Não, eu não sou religioso. Qual é o problema de ser religioso? Me mostra onde Jesus disse que eu não posso ser religioso. Tem que andar Jesus de me jeito. disse que eu não posso ser um falso religioso. Mas a religião não é boa? Por que a religião não é boa? Se não é boa, o que é que nós estamos ensinando aos nossos filhos? Não é ligar a Cristo? Considerações Não é ligar a Deus? finais, Dizer, eu só liga. queria deixar isso aqui. Vou começar as considerações finais com a querida irmã. Comecei com ela, vou recomeçar com ela. Considerações finais, 2 minutos. Missionária Ruth, que eu já chamei de pastora, porque aí ela vai mudar a concepção dela também sobre pastora. Brincadeira, Ruth. Vai lá, suas considerações Olha, vou mandar um finais. abraço para sua esposa, mandar um abraço para todas as querido. pastoras do Brasil, dizer que eu não as persigo, a divergência é apenas teológica. E eu concordo que quem diga que batismo não salva, concordo, mas o ponto de todo o nosso debate não foi se o batismo salvava ou não. Foi a obediência e ordem na vida cristã. Vida com Deus é caminho estreito e apertado e é caminho de ordem. Esse negócio de bagunça, de venha como está e permaneça como quer, isso aí é no evangelho inclusivista, né, que inclui as pessoas de forma desordenada. O batismo é o primeiro ato público de fé e entrada na comunidade da aliança. E a ceia, eu permanecerei dizendo, até Jesus voltar, que a ceia é para os que estão dentro e não para os que estão fora. Não é para evangelizar, é para tratar, é para que nós venhamos ter, ser alimentados espiritualmente através desse ato que lembra a morte e a ressurreição de Cristo. Como Jesus disse, fazer isso em memória de mim. E seguiremos fazendo até Jesus voltar. Obrigada, viu, pastor Calixto? Deus te abençoe. Redes sociais. Lhe Ruth. admiro, viu? O senhor é muito inteligente. Porque cada debate que vem, o senhor coloca um monte de cor na mesa, que às vezes nem estava no debate, e a gente vai, né, Ele quer ver argumentando. sangue. Meu Instagram tá aí, Ruth. Miss Ruth Benigno. Deus abençoe. Deus te abençoe, Ruth. Amém. Que a graça de Deus esteja com você. Amém. Querido pastor Alexandre. Eu acredito que a ceia do Senhor é para os que estão de dentro, para aquelas pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Eles precisam entender, sim, qual é o significado da ceia. Eu preciso anunciar a morte do Senhor até que venha na ceia. E para isso, eu preciso entender o porquê da morte, qual o significado da morte, o sacrifício vicário de Cristo, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Eu também tenho que entender que a ceia foi feita, instituída por Jesus em um momento bem íntimo com seus discípulos. Eu não vejo claramente na Bíblia a ceia do Senhor sendo aberta para todos, mas aquelas pessoas que foram batizadas. E mais interessante é que existem pessoas que querem participar da ceia do Senhor, mas quando você fala sobre o batismo, não, eu não quero, não me decidi ainda. Então, se não se decidiu, não participa. Porque o batismo, ela é a entrada, é o sinal público de fé que você entra no corpo de Cristo. E lembrando que muitas pessoas não querem, não escolhem. Pessoas, elas não escolhem. Romanos 1:21 diz, portanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações, se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se
estultos, mudaram a glória de Deus e por aí vai. Então existem pessoas que querem participar da ceia, mas não querem ter uma vida cristã. Querem participar da ceia, mas não querem o batismo. Participar da ceia, mas não querem ser transformados pelo Espírito Santo. E a nossa vida, é claro, como o pastor falou, nós seremos transformados até o último dia. Estamos em construção, mas essa construção vai ser feita pelo Espírito Santo para que possamos chegar e olhar no rosto do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer: obrigado, porque o Senhor não desistiu de mim. Sua rede social, pastor? PR Alexandre Farias, Instagram, PR Alexandre Farias no TikTok. No canal do YouTube, eu tenho o canal Influenciando Gerações. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Querido pastor Carlos, para suas considerações finais, meu amigo. Primeiro, muito obrigado pela honra do convite, mais uma vez. E reitero, né, meu pensamento e o modo como creio. Primeiro, que os 12 eram uma estratégia que Jesus precisou para aquele momento, já que seriam eles os que disseminariam o Evangelho. Segundo, que a mesa do Senhor é para todas e todos, sempre, até o último dia das nossas vidas. E esse amor que nos leva para a mesa do Senhor é que vai nos levar sempre ao arrependimento e ao desejo de uma intimidade com o Senhor, que tem um custo, obviamente, mas é um custo que cada um decide por si. Não pode, ou não posso, ou não devo obrigar alguém a isso, mesmo enquanto comunidade de fé. Isso é uma prerrogativa individual de cada pessoa, porque para mim é assim que Deus nos trata individualmente. E nos quer, e nos deseja, e nos perdoa, e nos atrai, e nos seduz assim. É o que eu penso. Suas redes sociais, querido. @Carlos Bregantin. Repete de novo. Carlos Bregantin. Bregantin, tá bom? Não põe A no nome dele. Não põe O no nome dele. Isso. Faz favor. Querido pastor Cicarelli. Bom, eu já participo de muitos debates, muitos ferrenhos, né? Muitos esquentados. Eu debato 62 livros da Bíblia, mas existem 4 livros que eu tomo muito cuidado para falar, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, porque é a palavra do grande mestre. Eu acredito que o batismo é necessário, sim. O batismo é um degrau que leva ao posicionamento de uma vida séria com Deus. E se você realmente deseja participar da ceia do Senhor, você passa pelo batismo nas águas, morrendo para o mundo, revivendo para Deus. Acredito também que existem mesas e mesas, né? A parábola da grande ceia, por exemplo, meus amigos, nós percebemos que quando os convidados faltaram, Jesus mandou buscar um monte de gente para poder se assentar na mesa. Já a ceia do Senhor, ele se assentou com os 12 apenas que estavam preparados. Então, eu acredito que a igreja precisa continuar nesse pensamento, nessa mentalidade do batismo como algo muito importante, porque não dá para jogar fora 19 séculos de cristianismo, né? O cristianismo tem coisas que são irrefutáveis. Desde já eu louvo a Deus por conhecer o pastor Alexandre, louvo a Deus pelo pastor Carlos, foi um prazer. Sabe que eu fico feliz, Calixto? Que Deus cumpre suas promessas, sabia? Tem mesa de debate, porque ele nos coloca com grandes ícones, né? Da fé cristã. Louvo a Deus também pela vida da missionária Ruth, que Deus abençoe, foi um prazer conhecê-la. E você, Calixto, que Deus te abençoe poderosamente, né? E vê se na próxima, Nani, muda o lado, me joga um pouco mais distante, porque ninguém merece. Toda hora é para. Entendeu? Calixto, Deus te abençoe mais uma vez. Você sabe que eu te amo, cara. Mais uma vez foi muito mesmo bom estar com sofrendo você. esse ataque ferrenho seu. Minhas redes sociais são Emerson Cicarelli no TikTok, Emerson Cicarelli no Instagram, no YouTube. E hoje tem gravação do nosso podcast Cristosofando. Eu e o pastor PH, em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu ouvi dizer aí que vi um convite que até agora sei. Mas você vai. Eu tô brincando. Olha, 102. Só que aí, 2 minutos para o Calixto. 102.9. Olha, você vê aí o complô. Deixa eu ver o enquete do programa de hoje. Olha, para tomar a ceia é necessário ser batizado. 75% diz que sim.
25% diz que não, fecha em mim. Olha, até amanhã em mais um debate da Mais FM. Amanhã o debate promete. O Rodrigo Silva, amanhã promete o querido... Meu Deus... Rabino, o querido Rabino de São Paulo, Mirra Gamberman, e também Marcelo Hebraísta, e muita gente boa amanhã aqui no debate, você não pode perder. E presença do nosso bispo Samuel Ferreira aqui amanhã no debate. Até amanhã. Beijo pra todo mundo. Tchau.